Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prendas religiosas, aqueles que estão também nos acompanhando, nos assistindo de suas casas, pela internet, uma reflexão dentro desse segundo momento da liturgia, quando nós já ouvimos o primeiro relato da paixão e da morte de Jesus, hoje segundo o evangelista São Mateus. É sempre importante e muito necessário para nós o pensar na paixão e na morte de nosso Senhor. Essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi o momento em que Jesus foi aclamado, não propriamente por aqueles que estavam no centro, no coração da cidade. O Papa Bento XVI, naquele seu livro Jesus de Nazaré, falando sobre o mistério de hoje, diz que Jesus veio acompanhado por umas pessoas da periferia e que Jerusalém estava meio alheio àquilo que estava acontecendo. E aquelas pessoas que vieram inspiradas por Deus, cumprindo a profecia, sem saber, e de fato estavam cumprindo aquela profecia, como que foram movendo e influenciando os outros. Mas muita gente que estava em Jerusalém estava meio alheio àquilo que estava acontecendo e perceberam aquele movimento, aquelas pessoas aclamando Jesus, balançando os seus ramos, colocando os mantos, colocaram o manto sobre o jumentinho para Jesus montar, espalhando os mantos, as vestimentas no chão, como que reconhecendo Jesus como o Rei, o Messias, o Salvador, e dizendo palavras proféticas, repetindo palavras da Escritura, fazendo menção Jesus, o filho de Davi. É interessante que nesse caminho até a chegada a Jerusalém, foi quando Jesus curou aquele cego de nascença nesse mesmo dia. E esse cego que, de certa maneira, que com as suas palavras, que começou a como que inflamar aquela multidão para chamar a Jesus filho de Davi. Quando ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E com certeza, aquele homem fora inspirado pelo Espírito Santo para dizer essas palavras. E aquele momento tão especial do Evangelho em que Jesus se aproxima dele e diz: o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. E ele começou a ver, ele já foi acompanhando, como que coordenando aquela procissão. Mais ainda, um motivo muito particular para ele, mas aclamando Jesus como Messias, o filho de Davi, o Rei, o Salvador, o Messias daquele povo, o Messias que era esperado. E aquilo de certa maneira foi como que influenciando aquela multidão, e que entraram em Jerusalém alheia a nosso Senhor. E foram caminhando até o templo, mas demorou essa procissão. Quando chegaram, o templo estava fechado. É interessante que o Papa faz uma menção que Jesus volta no dia seguinte no templo. E quando vai acontecer aquele momento em que Jesus vai expulsar os vendilhões do templo, e que as autoridades do templo não fizeram nada para, apenas questionaram com que autoridade ele fazia, mas não fizeram nada para impedir, nem a polícia do templo, nem os soldados romanos, para impedir Jesus de expulsar aqueles vendilhões do templo. Foi tudo dentro desse contexto do domingo de Ramos e do início da Semana Santa. E que é bastante interessante, que mostrava como que esse momento tão misterioso em que Jesus quis viver, em que dias antes quiseram pegar pedras para lançar em Jesus, e Jesus desapareceu no meio deles. Depois do milagre da multiplicação dos pães, quiseram colocar Jesus nos ombros e aclamar Jesus como Rei, Jesus desapareceu. Mas de repente mudou tudo aquilo, e agora Jesus estava sendo aclamado como Rei, o Messias. As profecias estavam se cumprindo todas na pessoa de nosso Senhor.
E aqueles que eram conhecedores das Escrituras estavam atônitos, abismados, parados, sem entender o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo, naquele momento, não tiveram também a coragem de se aproximar e prender a nosso Senhor como eles queriam. Porque esse era o momento de nosso Senhor. Era o momento em que Jesus queria de fato ser aclamado como Rei, Messias, Salvador. E Jesus queria deixar algo bem claro, prezados irmãos e irmãs, que o momento da sua prisão, da sua morte, da sua condenação, foi somente no momento em que Ele permitiu, foi somente na hora em que o Pai do céu permitiu. E isso é muito importante, muito significativo para nós. Quando nós falamos que nós podemos e devemos ter uma grande confiança no Senhor, e que não acontece nada fora do plano da sua providência, ou aquilo que Deus quer exatamente no momento certo, no momento exato, segundo a sua vontade, ou aquilo que Deus permite, mas somente no momento permitido pelo céu, somente no momento permitido por Deus, somente no momento e na medida permitida pela providência de Deus. E como nós não confiarmos no Senhor, isso fica muito claro. Ninguém ousou tocar em nosso Senhor, porque agora Jesus queria ser aclamado como Rei, Messias, Salvador. Aqueles que não quiseram aclamar Jesus ficaram calados, atônitos, sem entender, mas era a hora de nosso Senhor. Era a hora marcada pelo plano maravilhoso da providência de Deus. Mas quando chega a hora do sofrimento, da prisão, do sofrimento, da morte, ali está o Senhor, porque era a hora permitida pelo Pai do céu. Palavras misteriosas em que nosso Senhor diz a hora do poder das trevas, mas a hora permitida pelo Pai do céu. E que nosso Senhor também vai permitindo na nossa vida, para nós com Ele nós passarmos pela paixão, pela morte, para com Ele nós também ressuscitarmos. Um ponto importante para nós, para a nossa reflexão nesse dia, prezados irmãos, eu gosto sempre de mencionar a figura de São Pedro, na Semana Santa, gosto muito de mencionar, porque era um homem de fé, era um homem de coragem, um homem muito verdadeiro, que amava Jesus verdadeiramente e profundamente. E aquilo que ele dizia, às vezes com muita prontidão, era um homem primário, respondia com muita prontidão, Jesus muitas vezes o corrigia, mas era verdadeiro. Era verdadeiro quando ele disse que ele, ainda que todos abandonassem, que ele defenderia a causa de nosso Senhor. E Jesus disse que ele estava até confiando demasiado em si, mas era verdadeiro a sua coragem, era verdadeiro o seu amor por nosso Senhor. São Mateus que faz menção disso, que ele levantou a sua espada e ameaçou os soldados e cortou a orelha de um. Mas não era essa a atitude que Jesus queria dele. Era um homem de coragem na sua fé, na pregação da palavra de Deus, em testemunhar a nosso Senhor com a sua vida, com o sacrifício da sua vida. Jesus vai curar a orelha daquele homem, curar aquele soldado, para impressioná-los ainda mais. Nós refletimos e fazemos questão de mencionar aquilo que São Pedro muitas vezes apresentava nas suas homilias, a sua fraqueza, a sua negação. Mas São Pedro estava mais ou menos perto de nosso Senhor, por um conjunto de circunstâncias, também por um pouco de fraqueza, de medo. Mas ele estava perto de Jesus, queria ver Jesus, acompanhar Jesus de alguma maneira. Acabou se colocando em alguma circunstância ali que o levaram àquela ocasião de pecado, e acabou fraquejando, tendo medo, negando a nosso Senhor. Mas era um homem verdadeiro, um homem que confiava plenamente no Senhor. E por isso eu fiz essa menção no início da procissão,
colocamos uma intenção nessa Semana Santa para que nós aprendamos a amar a nosso Senhor verdadeiramente, para que nós aprendamos a amar a nosso Senhor com muita sinceridade no nosso coração, para que nós sejamos sempre prontos para os desafios da nossa fé, mas sempre com muita submissão, com muita humildade e simplicidade, como São Pedro depois vai aprender duramente, mas vai aprender. Foi um momento de fraqueza, mas se ele fosse um homem orgulhoso, cheio de si, como muitos daqueles que viram os milagres de nosso Senhor e não se moveram, como alguns que até viram Jesus curando aquele soldado e não se moveram, quando muitos que conheciam as profecias, que sabiam que Jesus era o Messias, o Salvador, mas não queriam, cheios de si, cheios de orgulho, e não se submeteram a Jesus. É bastante interessante que Jesus pouco conversou com os sumos sacerdotes, homens conhecedores da lei, conhecedores das profecias, mas cheios de si, cheios de orgulho, e não se curvaram diante do Senhor. E Jesus só respondeu quando foi questionada a sua divindade. Jesus conversou até muito mais com Pilatos do que com Anás e Caifás. Diante de Herodes, um homem orgulhoso, extremamente vaidoso e impuro, e que é um caminho muito próprio dos orgulhosos, a impureza, é uma consequência natural. Jesus nem sequer ousou levantar os seus olhos, nem sequer levantou os seus olhos. Mas para São Pedro, que teve aquele momento de fraqueza, mas ao ter o seu olhar cruzando com o olhar do Senhor, lembrando-se das palavras de Jesus quando ouviu o canto do galo, São Pedro se arrependeu do seu pecado, reconheceu o seu erro, e vai chorar a sua culpa, chorar a sua ingratidão, chorar aquele momento de fraqueza, e vai chorar durante toda a sua vida, sempre que ele se lembrava, chorava o seu pecado, a sua traição, aquele seu momento de fraqueza, de fragilidade. E por isso vai ser perdoado por nosso Senhor, porque era um homem humilde, verdadeiro, sincero, mas humilde, e reconhece o seu pecado, reconhece a sua fragilidade e se submete a nosso Senhor. Se nós queremos aproveitar as graças de Deus nosso Senhor na Semana Santa, pensemos nisso, nesse exemplo do grande São Pedro, sobretudo na sua humildade, que o levou a receber de nosso Senhor o perdão e tantas graças, porque nosso Senhor é muito firme com isso. A Escritura nos mostra de modo muito claro, Deus rejeita os orgulhosos e concede a sua graça aos humildes. E se queremos ser agraciados com nosso Senhor, sobretudo aprendermos a amar a Jesus de todo o coração, que nós aprendamos de nosso Senhor a simplicidade, a humildade, a submissão, o reconhecimento dos nossos erros, o reconhecimento da nossa indignidade. Nós rezamos os fiéis foram acompanhando algumas partes do Evangelho, e que às vezes até nos incomoda de alguma maneira nós dizermos isso, palavras tão duras, blasfemas contra Jesus. Mas Jesus, aqueles que estavam clamando a morte de nosso Senhor, estavam ali também em nome de cada um de nós. Isso é importante para nós, porque foram os nossos pecados, as nossas ingratidões, as nossas infidelidades, a causa da paixão e da morte de nosso Senhor. Não só olharmos como distante, indignados por aqueles que condenaram nosso Senhor, mas nós que estávamos representados ali por todos eles. Portanto, prezados irmãos e irmãs, e vamos com piedade, fé e devoção esta semana tão santa, de tantas bênçãos, de tantas graças, sobretudo que aprendamos a amar a nosso Senhor de todo o nosso coração, que Nossa Senhora
foi a nossa grande companhia nesse tempo santo da Quaresma, também nos acompanhe nessa Semana Santa, para que nós, com ela, também possamos celebrar a ressurreição de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.